Pontos de vistas diferentes a respeito dos futuros das nações sempre geraram grandes conflitos e, em última instância, guerras civis, guerras internas. E essas guerras civis não são exatamente um fenômeno muito antigo. Há menos de 100 anos, o Brasil viveu uma delas, a Revolução Constitucionalista, quando São Paulo se levantou contra o governo de Getúlio Vargas. Tivemos a Guerra de Canudos, a Revolução Federalista, a Revolta da Armada, entre outras. Tudo isso já na época da República. E talvez uma das guerras civis mais famosas do mundo tenha sido a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Como a gente já conversou em outras oportunidades, o Brasil nasceu como país independente no momento em que prevalecia uma visão liberal de política, ou seja, o momento no qual países ganhavam suas constituições e os cidadãos minimamente passavam a contar com algum tipo de proteção e representatividade. Dentro desse modelo, era fundamental mesmo, que as disputas ocorressem muito mais dentro do parlamento do que nos campos de batalha. Ou seja, a ideia era trazer as disputas para dentro das leis e dos parâmetros de um governo representativo, o que hoje definimos como democracia liberal. Atualmente falamos muito de polarização e realmente vivemos num ambiente altamente polarizado, em que tudo é feito e interpretado segundo as lentes dessa polarização. E a gente poderia dizer que, na época em que os primeiros partidos políticos do Brasil começaram a se moldar, na década de 1830, o país vivia uma grande polarização, dentro de um contexto em que era fundamental trazer os conflitos para dentro do parlamento e evitar as guerras e os conflitos armados. Era um desafio. Mas o ponto fundamental aqui para nós é que, para se adequar a essa lógica liberal, depois de se tornar independente, o Brasil precisou criar os seus partidos políticos, ou, pelo menos, institucionalizar os grupos em conflito, para viabilizar seu modelo político. E um dos grandes trabalhos da historiografia tem sido entender quais eram, afinal, as diferenças que criaram originalmente essa divisão. Vamos falar um pouco sobre isso? Se você não me conhece, eu sou o Gabriel Meirelles, você está aqui no canal Brasil Depois do Brasil. Se inscreva no canal, segue a gente no Instagram e ajude a construir esse passado. Bom, interessante que os dois partidos políticos do país surgiram, ou ao menos foram moldados, exatamente na época da regência, na década de 1830. Isso quer dizer que os partidos que se consolidaram no período monárquico foram moldados justamente numa época em que estávamos sem imperador, sem monarca. Como você sabe, Dom Pedro II era muito novo para imperar e Dom Pedro I já tinha abdicado e voltado para Portugal. Essa situação expôs uma divisão de grupos políticos um pouco difusa, mas que basicamente poderia ser dividido em três facções: os liberais exaltados, os liberais moderados e os caramurus. Esses últimos ainda eram favoráveis ao retorno de Dom Pedro I e defendiam um modelo um pouco mais autoritário. Nesse cenário, a união dos liberais, mesmo daqueles mais moderados, favoreceu uma série de reformas, das quais a mais famosa foi o Ato Adicional de 1834, que dava grande autonomia às províncias, criando inclusive as assembleias provinciais, análogas ao que hoje conhecemos como assembleias estaduais. Foi uma reforma que descentralizou o poder se comparado com o que estabelecia até então a Constituição Imperial de 1824. Outra reforma muito importante, menos conhecida, mas muito importante, foi aquela que instituiu o Código de Processo Criminal. E ela dava muita autonomia aos municípios e às regionalidades. O Código do Processo Criminal nada mais é do que aquele que estabelece a forma como os processos devem acontecer, do início ao fim, e o papel de cada agente. O Código, instituído em 1832, o primeiro da nossa história, estabelecia que os condutores dos processos, inclusive os juízes de paz, deveriam ser eleitos de forma direta através de eleições locais. Mas, a partir de 1837, teve início o chamado Movimento do Regresso, que teve por objetivo rever essas reformas. E o próprio nome regresso já é bastante emblemático. Os mentores desse movimento queriam rever aspectos dessas leis. Por sua vez, aqueles que se opunham ao regresso não era exatamente que eram contra as revisões,
mas era contra a profundidade e alguns aspectos dessas revisões. Mas aí já estavam lançadas as bases para a divisão partidária que seria estabelecida entre liberais e conservadores durante todo o segundo reinado. Os conservadores eram, fundamentalmente, aqueles que promoveram o regresso, e os liberais, aqueles agentes políticos que se opuseram a ele. Mas você sabe que a coisa não é tão simples e pacífica assim. Durante muito tempo, a historiografia classificou essa divisão partidária como sendo resultado de uma lei de 1840 aprovada pelo Regresso, que era uma revisão oficial do ato adicional, como se essa revisão tivesse anulado o ato adicional e retirado das províncias as suas autonomias, centralizando demais o poder. Mas o que a historiografia vem demonstrando recentemente, principalmente a partir dos trabalhos de Miriam Donikoff, é que a lei de 1840 não mudou essencialmente a divisão de poderes entre o centro e as províncias, e que por isso não teria sido razão de grande conflito. O que sim pode ter causado um conflito maior é a outra lei aprovada em 3 de dezembro de 1841, que mudava totalmente o Código do Processo Criminal. Se antes, como eu falei, ele era bastante local e eletivo, agora o processo passava a ter como protagonistas profissionais do direito nomeados pelo governo central. Então, o Brasil passava de um modelo de inspiração mais anglo-saxã, que funcionava na Inglaterra, de uma justiça eletiva, regional e cidadã, para um modelo de inspiração mais francesa, na qual predominava a hierarquia e os agentes nomeados pelo governo nacional, central. Eram formas bastante diferentes de enxergar a estrutura judiciária. Então, o grupo que fazia oposição ao movimento do regresso durante a regência, vendo seus adversários tomarem o poder de novo já no segundo reinado e aprovar essa lei da revisão do Código de Processo, fez com que eles pegassem armas em São Paulo e Minas Gerais para, através da famosa Revolução Liberal de 1842, conseguir os seus objetivos. Ou seja, liberais de São Paulo e de Minas se levantaram contra os conservadores, o que reforçou ainda mais essa divisão. Os liberais foram derrotados numa batalha final na cidade de Santa Luzia, em Minas, e por isso foram chamados pejorativamente de Luzias durante muitas décadas. Já os conservadores ficaram conhecidos como Saquaremas, devido às terras que possuíam nessa região do Rio de Janeiro. Mas pouco tempo depois, os revoltosos foram anistiados e reincorporados à luta política dentro dos quadros do Partido Liberal. A formação dos partidos no Brasil está ligada a um processo de construção de um novo país e foi necessário organizar suas disputas políticas dentro das regras constitucionais. Assim, é sempre importante lembrar que, por mais polarizado que esteja o ambiente político, os conflitos partidários devem ser contidos dentro desses limites, para o bem do próprio país.